Oi pessoal, aqui é Gabriel, gestor dos fundos da Komato, e hoje eu vou trazer a carta do mês de abril para vocês. Bom, primeiramente, o Komato Ações Globais subiu 8,4 durante o mês de abril, enquanto o Ibovespa subiu 2,5 e o S&P 1,5, aumentando a nossa sequência de altas num ano extremamente positivo que a gente está tendo, principalmente por conta em apostas bem feitas, né, no setor de tecnologia dos Estados Unidos, assim como contra o dólar, né, aqui no Brasil a gente já tinha esse viés, sempre posicionou achando que o dólar fosse para baixo, e agora a gente está colhendo os frutos, né, dessa posição. Esse mês eu trouxe na carta bastante a respeito da taxa Selic, né, e do mercado do Brasil, de juros do Brasil. Por quê? Porque a gente ouve muito, está ouvindo muito na mídia, o governo batendo no Banco Central, falando que as taxas de juros estão muito elevadas e que deveriam ser mais baixas, mas ele também não ousa em dar o segundo passo e dizer qual deveria ser as taxas. Eles não falam, as taxas estão muito altas, a 13,75, a taxa deveria ser 10. Eles não falam isso. Por quê? Porque na minha visão eles estão de demagogia, eles estão trazendo vieses políticos ali para criticar a taxa de juros, porque todo mundo sabe que está alta, mas eles sabem que a taxa está no patamar que ela deveria estar, então eles não ousam em atacar mais. Por que eu digo isso? Porque o governo ele poderia tirar o Roberto Campos Neto, que está sendo atacado, o Senado poderia depor ele, né, porque ele teve a meta, ele ficou fora do teto da meta por 2 anos, e eles não dão esse segundo passo. Eles poderiam mudar a meta de inflação também, eles também não dão esse segundo passo. Então, para mim está claro que é uma demagogia ali da parte do governo, de falar que os juros estão altos, todo empresário concorda, toda pessoa que toma dívida concorda, qualquer cidadão que vai tomar juros, vai tomar dívida pagando esses juros, concorda que os juros estão altos. Então eles estão altos e o governo precisa atacar isso para manter a popularidade dele. Mas nos bastidores a gente vê o Haddad e todo o Ministério da Fazenda, ali, da Economia, do Planejamento, muito alinhado com o mercado financeiro e muito alinhado com o Banco Central. Eles criticam os juros, mas eles não fazem nada ruim para afetar isso, né? Eles não tentam abaixar na canetada, eles não tentam tirar o presidente do Banco Central, eles não estão fazendo tantas medidas parafiscais assim com o Banco do Brasil, com Caixa Econômica, com o BNDES. Por mais que algumas saiam na mídia, não está sendo nada muito relevante. E além disso, a gente teve a apresentação do arcabouço fiscal, né, durante esses últimos meses. Agora está meio desenhado como ele vai ser, mas que o governo esteja vendo que ele não tem a maioria para aprovar qualquer tipo de arcabouço, eles vão, ou seja, o arcabouço vai acabar indo mais para o centro, o governo vai acabar cedendo algumas coisas. E todo mundo olhando por arcabouço, o Banco Central, os participantes do mercado financeiro, o Ministério do Planejamento, todo mundo olhando e está concordando que faz sentido, porque você tem a elevação de gastos, né, de acordo com a elevação, o crescimento da economia como um todo, ao mesmo tempo que você tem um teto de gastos, um teto de crescimento de gastos, né? Então, como eu acredito muito que a gente tem uma tendência de aumentar a arrecadação no Brasil, principalmente porque a gente tem muita economia informal, e com o Pix, e com cartão de crédito, e com tecnologia, muito da economia informal está virando economia formal. Eu acredito que para os próximos anos a arrecadação vai crescer muito acima do PIB, mesmo sem aumentos fiscais, sem aumento de carga tributária. Então eu acredito que é uma medida muito boa mesmo, você prevê que vai ter um teto de crescimento de gastos, principalmente porque eu acredito que a arrecadação vai aumentar muito. E aí qual que é o outro lado da moeda, né? De um lado o governo bate falando que os juros têm que ser mais baixos e apresenta medidas que favorecem os juros a caírem, como aumentar a credibilidade do governo através de medidas como o arcabouço fiscal. Do outro lado você tem o presidente do Banco Central sempre posicionado, sempre batendo muito forte que os juros são técnicos, por mais que os inputs para os juros sejam subjetivos, ele fala que a decisão dele é objetiva. Então você tem o presidente do Banco Central defendendo o atual patamar de juros e deixando em aberto uma porta para poder subir mais ainda os juros, sendo que nenhum participante do mercado praticamente vê uma nova porta, vê uma nova oportunidade de juros, uma vez que a inflação já está cedendo, uma vez que a economia já está dando sinais que está muito fraca e uma vez que o mundo inteiro já parece estar atingindo o pico de taxa de juros e de inflação também.
Então ele defende muito forte a taxa de juros. Na minha visão é um pouco de demonstração para o mercado que ele tem autonomia, que ele é autônomo, ele não vai ceder ao que o governo fala. Mas de outro lado, ele está defendendo um pouco o que ele chama de canal das expectativas. O Roberto Campos Neto, durante esse mês, ele trouxe bastante esse termo, canal das expectativas. O que significa? Durante os últimos meses, com as conversas do governo de alterar a meta de inflação, a pesquisa Focus, né, que é o relatório Focus, que é divulgado toda segunda-feira de manhã, que faz uma pesquisa com todos os economistas do mercado, são ali umas 160 instituições que divulgam projeções, e o Focus faz uma média e divulga para o mercado. A expectativa de inflação de longo prazo ela começou a subir, e é sempre importante que a expectativa de inflação de longo prazo seja exatamente a meta de inflação do governo. Por quê? Porque quando você tem uma expectativa de inflação elevada, a inflação tende a seguir a sua expectativa. Isso é o canal das expectativas. Ou seja, se você hoje decide construir uma fábrica que vai ficar pronta daqui 2 anos, e você vai... Hoje o produto que você vende custa R$100 e daqui 2 anos você acha que você vai vender ele por 105, por exemplo, porque a expectativa de inflação de 2 anos é 5%, você vai se planejar, você vai orçar, você vai captar dinheiro, você vai investir, você vai contratar, tudo com base que você vai conseguir vender seu produto a 105 daqui 2 anos. Ou seja, quando sua fábrica ficar pronta daqui 2 anos, você vai vender a 105, porque você planejou, você orçou, você captou, tudo com base nesse 105, que era a expectativa de 2 anos atrás. Ou seja, a inflação desse bem em 2 anos vai ser exatamente a expectativa. Por quê? Porque você se planejou de acordo com a expectativa. Então, no momento que todo mundo se planeja com base nas expectativas, a expectativa se realiza. Esse é o canal das expectativas. Por isso que é muito importante que no relatório Focus e nas pesquisas de mercado, a expectativa esteja exatamente na meta. E ela começou a sair. Enquanto a meta é 3% de inflação, a expectativa chegou a quase 4%. Então, a gente precisa que a expectativa volte para a meta, para que aí sim o Banco Central possa baixar os juros. Porque senão o que ele vai estar falando? Ele vai estar pensando, beleza, o mercado acha que a inflação é 4%, a minha meta é 3%, eu vou cortar juros? Não, eu preciso manter os juros ou subir os juros. Por quê? Para o mercado, para o empresário que está se planejando achando que a inflação vai ser 4%, ele tem que se planejar para que a inflação seja 3%, para que de fato a inflação seja 3%. Então, ele está mexendo com essa dinâmica, ele está batendo bem forte no mercado, ele está sendo o que a gente chama de hawkish, né, que é uma postura mais agressiva, para mostrar para o mercado que ele está ali, que ele vai trazer a expectativa para a meta e para que a inflação de fato seja ao redor da meta. Para mim é isso que falta para a Selic cair, é de fato a expectativa voltar para ao redor da meta. Isso está mudando com o tempo, o mercado já começou a baixar a expectativa. Acredito que logo menos o Focus venha baixar a expectativa também de inflação, principalmente por conta do arcabouço, de algumas medidas de aumentar a arrecadação que o governo está passando. Isso é o principal assunto que eu vou estar acompanhando para os próximos meses e estar pensando em me posicionar a respeito. Se a gente vê o canal das expectativas, né, os relatório Focus, as projeções de mercado caírem em direção à meta, né? Bom, é isso. Acompanhe o nosso Instagram, a gente vai estar divulgando sempre os resultados lá. Siga no YouTube, curta no LinkedIn e é isso. Obrigado.